Olá, estamos de volta com a nossa terapia. Encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita, a ciência suprema da nossa alma. E a Bhagavad Gita, sendo esse conhecimento transcendental, esse conhecimento que transcende os modos da natureza material e transcende toda essa nossa ignorância, essa falta de conhecimento, essa falta de elucidação dentro desse processo de buscar esse entendimento acerca de Deus, acerca do absoluto, acerca de quem nós somos. Nós não somos esse corpo, nós somos uma alma. E por a gente ser alma, e por sermos alma, no português aqui correto e claro, por sermos almas, nós temos que nos posicionar diante dessa realidade constitucional que é: eu sou uma alma neste corpo e eu preciso, se eu quiser, claro, através do meu livre-arbítrio, buscar esse conhecimento transcendental e me posicionar nessa plataforma que transcende os modos da natureza material. Então, nesse processo, eu estando aqui como alma, neste corpo material, eu preciso buscar a terapia que vai me ajudar a me libertar dessas amarras. Então, estamos estudando o verso 63 do capítulo 2, que fala de raiva. Fala do sentimento da raiva, fala do sentimento do ódio. Em inglês chama-se anger. Eu estou seguindo um cronograma que está todo completo, com todos os sintomas que nós carregamos dentro de nós e nós precisamos nos livrarmos deste condicionamento. Aí, ao nos livrarmos desse condicionamento, nós vamos atingir a plataforma transcendental deste condicionamento ou condicionamentos. E a partir do momento que eu me sinto com raiva, eu me sinto com ódio, né? Eu particularmente eu não gosto muito dessa palavra ódio, porque é uma palavra muito forte, mas infelizmente algumas das almas condicionadas sentem ódio de si mesmo, sentem ódio uma das outras, sentem ódio disso, daquilo, aquilo outro, e sempre nós estamos apontando a raiz do problema para fora e nunca nos olhando para dentro de nós, para buscar essa transcendência, transcender a materialidade, transcender o meu condicionamento, transcender a minha visão limitada acerca de mim e acerca daquilo que eu sinto. Então, vou fazer aqui meu pedido de início de terapia na Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade de Deus que escreveu a Bhagavad Gita, que ditou a Bhagavad Gita, que orientou o guerreiro Arjuna a lutar e a sair dessas prisões sentimentais, emocionais, mentais, emocionais e de atitudes. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Junas Lakaya, Chakshu Militayana Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a esse conhecimento que abre meus olhos, que me tira da ignorância, que me tira do condicionamento, que me tira da prisão de eu viver preso nos meus sentimentos, de eu viver preso nos meus pensamentos, de eu viver preso nas minhas atitudes. Pensar, sentir e agir nessa sequência. Então, vamos hoje ao verso 63, capítulo 2. A Bhagavad Gita é composta de 18 capítulos, onde estão contidos nela, na ciência sagrada, mais de 700 versos, para sermos específicos. Então, a terapia de hoje é capítulo 2, verso 63.
Bhagavad Gita, como ele é autorizado, escrito na sessão discipular, para que dê mais segurança daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou lendo, o significado de Srila Prabhupada, que também é uma alma liberada, uma alma liberta desses condicionamentos, e trouxe todo esse significado para nós. Verso 63. Da ira surge a completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, esse verso é muito bacana. Eu, particularmente, sou fã desse verso, né? Eu aqui, novamente, estou lendo ele para que eu possa estar passando por esse processo de me libertar da minha raiva, da minha ira e buscar a libertação através do conhecimento, porque quando a gente não se conhece, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica preso. E o conhecimento, ele vai nos tirar desse cativeiro mental, emocional e de atitude. Então, a Suprema Personalidade diz aqui, da ira surge a completa ilusão. Então, quando você fica irado, você está dentro desse processo de ilusão. Da ilusão, a confusão na memória. Então, quando eu estou na minha ilusão, eu fico confuso. Eu não sei o que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Então, isso é uma confusão da minha memória. Quando a memória está confusa, obviamente, devido à ilusão e à confusão, a memória fica confusa e aí eu perco a minha inteligência. Ao perder a minha inteligência, eu vou cair de novo no poço material do enredamento material. Então, sem inteligência, nós não vamos nos libertarmos desse emaranhado de emoções, desses pensamentos desordenados, desses sentimentos desordenados e dessas atitudes desordenadas. Então, aqui no significado, né, de Srila Prabhupada, que ele também nos orienta, ele diz o seguinte: ao desenvolvermos a consciência de Deus, de Krishna, podemos entender que tudo tem sua utilidade no serviço ao Senhor. Aqueles que não têm conhecimento da consciência de Deus, de Krishna, tentam evitar artificialmente os objetos materiais e, como resultado, embora desejem libertar-se do cativeiro material, não atingem a perfeita fase da renúncia. Por quê? Porque a gente só vai conseguir realmente sair deste cativeiro quando a gente se render a Deus. E é uma rendição no modo da bondade, é uma rendição pacífica, é uma rendição de saber que por mais que eu tente artificialmente buscar metodologias para que eu possa sair dessa falta desse entendimento, ela não vai me levar ao verdadeiro entendimento. Esses artifícios não vão me levar ao verdadeiro entendimento até que eu tenha plena consciência de Deus. E eu desejo realmente me libertar desse cativeiro material, porque aqui não é o nosso lugar. Por mais que a gente goste de viver na Terra, por mais que a gente ache a Terra linda, maravilhosa, mas a alma não pertence ao mundo material. A alma pertence ao mundo transcendental, a alma pertence a Deus. E para que a gente possa voltar-se para Deus, a gente tem que aprender a sair deste cativeiro material e ir para a fase da renúncia. Como é que eu renuncio a tudo isso? Me voltando para Deus, por quê? Porque eu já tentei tal método e me ajudou, mas passou. Eu já fui buscar tal terapia, me ajudou, mas findou. Eu estou tomando tal e tal remédio, me ajuda, mas eu estou ficando mais presa ainda, porque o remédio faz você ficar preso na sua prisão, da dependência do remédio, porque quando Deus nos criou a nossa alma, ela é uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, e ela vem aqui para o mundo material e entra nesse corpo material justamente para você aprender a não ficar mais enredada em coisas artificiais e se libertar deste cativeiro material. Sua aparente renúncia chama-se palgo, ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso não se torna vítima da consciência material. Então, essa palavra em sânscrito chamada de piralgo, ou menos importante,
é quando a gente renuncia falsamente a Deus. E como é que a gente renuncia falsamente para Deus? Quando não é verdadeiro, quando o sentimento não é verdadeiro, quando a renúncia não é verdadeira. E essa história de renúncia é algo que você deve buscar o que é bom para o seu desenvolvimento espiritual e renunciar aquilo que não é. E aquilo que não é vai me libertar, porque quando eu fico preso, eu fico condicionado, eu fico dependente de métodos artificiais para ter saúde mental e emocional, para poder me autocontrolar, eu não estou realmente renunciando a deixar que Deus me ajude nesse meu processo. Então, a minha raiva vem e eu vou ficar buscando fugir dela, eu vou ficar tomando remédio porque eu estou nervoso, porque eu sou estressada, porque eu sou neurótico, porque eu estou nesse processo de me recuperar, mas ao mesmo tempo eu sou vítima do meu cativeiro material, porque em vez de eu sair desta prisão mental, prisão emocional, prisão de atitude, eu fico confusa e aí eu vou buscar outros caminhos que não seja o caminho de Deus, que não seja o caminho de Krishna, que não seja o caminho da suprema personalidade de Deus. Por isso que ele fala nessa falsa renúncia, ou nessa renúncia que não é a verdadeira renúncia. Por exemplo, aqui ele cita, né? Para um impersonalista, o Senhor, o absoluto, sendo impessoal, não pode comer. Enquanto o impersonalista tenta evitar os bons comestíveis, o devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo que lhe é oferecido em oração. Então, nós, como praticantes de Bhakti Yoga, nós oferecemos o alimento a Deus antes de nos alimentarmos, porque isso é o normal de uma pessoa consciente de Deus, é agradecer pelo que come, pelo que bebe, pelo que veste, pelo que recebe. Como tem um verso da Bhagavad Gita que fala o seguinte: se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como oferenda a mim. Então, quando você realmente renuncia a Deus, você oferece tudo para Deus, para o prazer de Deus, porque Deus, Ele quer desfrutar juntamente com nós de todos esses desfrutes, que sais material. Sim, por exemplo, se você vai caminhar numa praia, você oferece sua caminhada a Deus. Se você está tomando banho de mar, naquele mar verde esmeralda, você oferece esse banho para Deus. Isso é consciência de Deus. Então, a partir do momento que você vai tendo essa consciência, você vai buscando essa inteligência divina, trazendo essa inteligência para você, para que você saia desse enredamento material. E aí, por isso que ele cita que a pessoa que é impersonalista, ela vê Deus como uma pedra, uma cachoeira, como um rio. Isso é uma visão impessoal de Deus, mas nós, praticantes de Bhakti Yoga, nós vemos Deus como uma pessoa suprema e nos relacionamos dele como uma pessoa suprema, trazendo ele para a nossa vida como nosso psicólogo, como nosso orientador, como nosso psiquiatra, como nosso investidor, como aquilo que você quiser colocar Deus na função de estar com vocês conjuntamente, compartilhando de suas ações materiais. Então, assim tudo fica espiritualizado e não há o perigo de uma queda quando a gente oferece tudo para Deus, o alimento e demais coisas. O devoto aceita esse presente de Deus, em consciência de Deus, porque tudo que chega na nossa vida é um presente, ao passo que aquele que não vê Deus, que não sabe que Deus é uma pessoa, que não faz assim, não é se baixar, mas que não faz sua reverência, reverenciar a Deus, essa pessoa que não reverencia a Deus, ela vai estar muito perdida nesse processo de raiva e de ódio. Portanto, devido à sua renúncia artificial, aquele que não vê Deus como uma pessoa não pode gozar a vida em virtude do que uma leve agitação da mente volta a arrastá-la para o poço da existência material. Por quê? Porque na sua relação com Deus pessoal, se você está sentindo raiva, se você está sentindo ódio, você entrega esse sentimento para Deus e pede ajuda. Senhor, eu estou sentindo ajuda, estou sentindo
peço a tua ajuda, porque eu sou uma pessoa que não tenho ainda uma força suficiente espiritual, porque eu estou perdida nessa minha emboscada material, porque todos os problemas que vêm como emboscada na nossa vida, vêm para nos pegar mesmo e dar rasteira, para que a gente caia e a gente não saiba como se levantar. Por isso que ele diz, da ira surge a ilusão. Ele quem? A suprema personalidade de Deus, na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 63. Da ilusão à confusão da memória, então fica tudo inebriado, tudo escuro, tudo confuso, tudo perdido. É assim que muitas vezes as pessoas se sentem comumente perdidas, e principalmente por quê? Porque elas não têm Deus como seu ponto principal de conversa, de troca, de você dizer, Deus, eu estou aqui, olha, eu estou sentindo raiva de fulano, eu estou sentindo raiva de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um namorado, de uma namorada, eu estou sentindo raiva de mim mesma por eu ser fraca e não conseguir me libertar disso tudo. Por isso que eu caio no poço da existência material para sair desse cativeiro e lutar arduamente. Então, afirma-se que tal alma, mesmo que se eleve até o ponto da libertação, cai novamente devido a não ter suporte no serviço devocional. Por quê? Porque quando você oferece tudo que você tem para Deus, Bhakti Yoga significa fisioterapia da alma. Já que eu sou uma alma, eu tenho que agir como uma alma mesmo nesse corpo material. Aí é que é o X da questão, porque a gente não consegue agir como alma nesse corpo material. A gente age como um corpo o tempo inteiro, achando que é o corpo, achando que é os problemas, achando que é a raiva, achando que é o ciúme, achando que é tudo aquilo que não é necessário à nossa evolução. E aí a gente fica preso. E aí, estando preso, a gente vai procurar psiquiatra, psicólogo. E a metodologia transcendental é você procurar Deus, porque Deus está acima de todos esses profissionais. E Deus está dentro desses profissionais também, como a grande alma na pequena alma, porque se todos somos almas, os psicólogos, os médicos, os psicanalistas, todos são almas e Deus está ali dentro, atuando nesse coração para que eles ajudem a essas outras almas que procuram ajuda terapêutica, que querem se libertar dessas amarras, porque, como diz um professor meu, só existe duas coisas nessa vida que a gente faz o tempo todo e luta o tempo todo para obter. Primeiro, ser feliz, e segundo, anular tudo aquilo que não traz felicidade. Então, quando a gente está irado, quando a gente está com raiva, a gente não está feliz. A gente está realmente no calabouço desse poço material. Por quê? Porque todos esses sintomas correspondem ao cativeiro material, ao poço material. Que sintomas? Todos esses sintomas negativos que a gente tem que se livrar dele, hoje, aqui e agora. Então, da ira surge a completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Então, eu preciso me libertar, mas eu só vou me libertar quando eu servir a Deus em consciência de Deus. Como é que eu sirvo a Deus em consciência de Deus? Agora mesmo eu estou aqui lendo sobre a raiva, a ira, e estou oferecendo esse trabalho a Deus. Porque se eu estou aqui falando é porque Deus me permite. Senão nada daria certo. A começar do celular que não iria nem funcionar. Então a gente vive muito na ilusão, a gente vive muito dormindo acordado, presos às coisas materiais, se batendo de um lado para o outro, como se estivesse dentro de um oceano, querendo nadar, e a gente não consegue sair desse lugar porque a gente não pede ajuda ao verdadeiro Salvador, que é Deus. Deus e suas infinitas misericórdias, Deus e seus infinitos avataras, Deus e seus infinitos filhos que ele tem, no sentido exemplar de ter mandado, de exemplo, de mandar Jesus aqui para esse mundo para pregar a filosofia e a prática terapêutica do amor. Então, nesse processo, nós terminamos hoje, verso 63, falando dessa raiva, dessa ira, e eu vou ler novamente o verso. Da ira surge a completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo, até você se libertar desse poço material, que é justamente
oposto do pensamento desordenado, o oposto do sentimento desordenado, o oposto das atitudes desordenadas, da falta de equilíbrio da fala, a falta de equilíbrio do estômago, no sentido de comer, 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 desreguladamente para saciar uma ansiedade que nunca sacia, porque você não vai saciar esses vazios com nada material. Você vai saciar quando você colocar Deus no centro da sua vida, olhar para Ele e ver que Ele é seu melhor amigo, e você trazê-lo para a sua vida e pedir ajuda para você se libertar deste processo que está levando você ao cativeiro terreno cada dia mais. Então, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, e estamos agora no projeto Encontre Soluções para Seus Problemas, na Bhagavad Gita. Hoje falamos sobre a ira e a raiva, aqui no verso da Suprema Personalidade de Deus, no significado de Srila Prabhupada, e no meu pequeno momento de introjetar palavras que possam te ajudar a clarear o que foi lido. Com gratidão, encerro mais um dia da terapêutica da Gita, a terapia da Gita das nossas vidas, da Bhagavad Gita, chamado carinhosamente de Gita. Gratidão.